Continuando no livro de João, no capítulo 20 agora, entrando no versículo 25, então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Até aqui, Jesus já tinha aparecido aos outros discípulos, terceiro dia ele já tinha ressuscitado, Deus já tinha ressuscitado ele dentre os mortos, ele se apresentou a Maria, se apresentou agora aos outros discípulos, e faltava se apresentar a Tomé. Por que ele deixou Tomé por último para se apresentar a ele? É porque Tomé era aquele que tinha que ver para crer. Os outros discípulos eram aquele que acreditavam em Cristo. Já Tomé já demonstrava algo a respeito que ele tinha que ver para crer. É o que ele vai dizer. Ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Aqui nós podemos ver que a fé de Tomé estava em ver para crer. E Jesus se apresenta a ele. Depois, uma semana depois, os discípulos, Jesus estava outras vezes reunido ali com eles, as portas estavam trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja convosco, com vocês. Então os discípulos estavam reunidos e dessa vez Tomé estava junto. E Jesus se apresenta diante deles ali e dá a paz, e ele vai dizer que a paz esteja com vocês. Olha as palavras de Jesus: que a paz esteja com vocês. A paz vai estar com quem? Com os discípulos de Jesus, quem crê em Jesus, quem acredita no que Jesus pode fazer. Ele disse que ele ia ressuscitar e ressuscitou. Ele expulsava demônio, ele curava, e ele fazia isso pelo poder de Deus, porque ele disse: isso é uma prova que entre vocês já está o reino dos céus. Então agora está Jesus diante dos seus discípulos, dizendo: a paz esteja com vocês. Ele mesmo disse: a paz que eu lhes dou não é a mesma paz que o mundo dá. Porque a paz que Jesus dá é a paz que nós podemos ter com Deus, que nós estamos bem com Deus. E continuando, em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nela, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Aqui Jesus mostra um grande ensinamento para nós. Aqueles discípulos que duvidam dele, que ele faz, que ele pode fazer, é a fé de Tomé, que tem que ver para crer. Eu até faço, mas primeiro eu tenho que ver para crer. Aqui Jesus estava nos ensinando em crer e depois ver. Mas Tomé era daqueles que depois ele veio tocar nas mãos de Jesus, ele poderia crer naquilo que Jesus disse. Então Jesus disse: põe a mão no meu lado, pare de duvidar e creia. Em outras traduções diz que para que venha a ser crente. E continuando, então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Note aqui que Tomé agora viu e creu, tocou, sentiu e creu nas palavras de Jesus, que ele iria ressuscitar, que ele ia libertar o povo e que ele ia voltar para o Pai, preparar morada para nós. E nesse mesmo contexto aqui, ele assopra nos discípulos o Espírito Santo, e ele diz: receba o Espírito Santo. Por quê? Porque já foi consumado a obra dele na terra. Ele veio, não pecou, mas levou a nossa cruz e foi pregado nela, levou sobre si
todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele. Ele conseguiu. Ele se transformou no nosso sacerdote diante de Deus. E mostra para nós aqui, assim como ele mostrou para Tomé, que o que ele fez. E no 29 ele vai dizer: você crê porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Olha as palavras que Jesus está nos mostrando. Felizes são aqueles que crê antes de ver. Se você crê em Jesus, pode ter a certeza que Jesus mesmo disse que você é uma pessoa feliz. Se você crê nas palavras que Jesus disse, você é uma pessoa feliz, porque ele vai dizer: felizes são os que não viram, mas creram. O contexto aqui é que ele estava falando para os discípulos, antes mesmo dos discípulos ver. Os discípulos já criam que ele iria voltar, ressuscitar e voltar para o Pai, preparar a morada. E aqui ele nos mostra que as pessoas felizes são as que não viram, mas acreditam. Quantos acreditam na palavra de Jesus? Quantos? Milhares? Muitos? Por quê? Porque é a verdade. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. E qual que é a verdade que eu preciso conhecer? É que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo abriu um caminho para Deus, para que eu pudesse ter a paz com Deus e estar tranquilo nessa terra. É isso que o Filho do Homem veio fazer e mostrar para nós a natureza de Deus.